Shalom, Lekulam, Shalom a todos, bem-vindos ao segundo estudo da série E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Nós iniciamos esta série com este versículo de João capítulo 8, versículo 32, que nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E falei para vocês na aula passada que iríamos estudar 3 palavras gregas que existem dentro deste versículo. Estas palavras, nós vamos estudá-las tanto no grego quanto no hebraico. E a primeira palavra nós aprendemos na aula passada, que foi o termo conhecer. E hoje nós vamos estudar esta palavra aqui, verdade. Vamos aprendê-la no hebraico, no grego, as suas etimologias e o seu sentido dentro da cultura judaica. E para que este estudo não venha ficar muito longo, vamos dividir o estudo desta palavra, verdade, em 2 etapas. Hoje nós vamos aprender verdade dentro de uma perspectiva da língua hebraica. E na próxima aula nós vamos estudar verdade de acordo com os originais gregos, ok? Vamos lá. O termo verdade em hebraico é este termo aqui, E aqui nós temos escrito Emet. Emet significa sinceridade e verdade. Porém, dentro de um conceito bíblico e judaico, Emet não significa apenas sinceridade e verdade. Eu quero que vocês observem bem esta palavra hebraica. E ela possui 3 consoantes. A primeira consoante de Emet é o Aleph, que é a primeira consoante do alfabeto hebraico. A segunda consoante é o Mem. Ele se encontra mais ou menos no meio do alfabeto hebraico. E a última consoante deste termo é Tav, que é a última consoante do alfabeto hebraico. Então aqui nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, aqui nós temos a letra que se encontra no meio do alfabeto hebraico, e aqui nós temos a letra que se encontra no fim do alfabeto hebraico. Dentro de um conceito religioso hebraico, Emet significa início, meio e fim. É por isso que os textos gregos está escrito que Yeshua disse: Eu sou o alfa e o ômega, início e o fim. Se fosse falar em hebraico, ele iria dizer Ani, Aleph e Tav, isto é, eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, início, e o Tav, a última letra do alfabeto hebraico, isto é, o fim. Emet significa verdade e sinceridade. Porém, em um conceito religioso, bíblico e judaico, Emet, verdade, é aquilo que está no começo, no início,
é aquilo que está no meio e aquilo que está no fim. Aponta para Yeshuba. Vejam o que Yeshuba disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vejam outra curiosidade. O termo Emet, verdade, ela inicia-se com a letra Aleph, de Adonai, de Elohim. E se tirarmos a primeira letra de Emet, e se tirarmos esta primeira consoante do termo Emet, verdade, o que vai nos restar? Se você tirar a primeira letra de Emet, verdade, vai te restar isso aqui, ó. Met. Met significa cadáver, defunto. No grego, necros. Então não existe verdade sem Adonai, sem o princípio, sem o início, sem Yeshuba. Se você excluir Yeshuba, que é a verdade, você simplesmente é um cadáver. No capítulo 3 de Apocalipse, havia uma igreja que abandonara Adonai. Eles pregavam, porém não era verdade de Yeshuba. Eles cantavam bonitos, porém não era canções que exaltavam o nome do Eterno. E Yeshuba, ele manda uma carta para esta igreja e orientando e desmascarando aquele pastor e os seus liderados. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vejam o que se encontra escrito: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome do que vives e estás morto. Quando um líder começa a criar suas verdades, que não está embasada na invulnerável palavra de Yeshuba, ele não passa de um cadáver espiritual. E todos aqueles que os seguem são defuntos, afastados de Deus, separados da vida de Yeshuba. É por isso que Yeshuba disse: Aniderer emet verrai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tirar a verdade do eterno da sua vida, vai sobrar um cadáver, um defunto. No grego, um necro, sem vida alguma. Na próxima aula, nós vamos estudar verdade de acordo com os originais na língua grega. E assim encerramos o segundo estudo da série E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom, lehitraot, até a próxima.